Então vamos lá, hoje a gente vai fazer uma leitura de Colossenses 1 até o versículo de número 12. A minha oração é que esse texto possa saltar ao nosso coração nessa noite. A gente precisa entender um pouco a respeito de quem são esses cristãos em Colossos, essa igreja que está situada na cidade em Colossos. E Colossos era uma cidade que ficava situada no Vale do Lico, era uma província romana da Ásia Menor, talvez seja muito conhecida no Novo Testamento por causa das cartas do Apocalipse, porque havia muitas igrejas plantadas nessa região, Éfeso, Esmirna, Sardes, e é interessante que agora a gente está em Colossos, e essa cidade, alguns séculos antes dos dias de Paulo, aproximadamente 3 séculos antes de Cristo, Colossos era uma cidade muito rica, era uma cidade que tinha uma produção têxtil muito forte. A lã que era produzida em Colossos era uma lã tingida de vermelho escuro, de altíssima qualidade, muito conhecida, e isso fez com que Colossos despontasse como um polo de produção têxtil. Além disso, em Colossos 3, 4 a.C., havia um entroncamento viário muito importante que passava exatamente sobre Colossos. Então você imagine que havia duas estradas, uma que ligava de leste a oeste e outra de norte a sul, e esse entroncamento passava por Colossos. Então Colossos se tornou uma cidade muito movimentada, havia muitas pessoas circulando por essa cidade e isso aquece a economia. Então você imagine, por exemplo, pontos onde que uma BR cruza com outra BR. A 040, por exemplo, pode se encontrar com uma outra rodovia muito importante, e a cidade que está nesse entroncamento é uma cidade que acaba captando muitos recursos. Então Colossos era uma cidade muito rica, era uma cidade muito movimentada. Então, culturalmente, isso também tinha uma certa implicação, porque as pessoas que passavam ali eram pessoas de culturas completamente diferentes. Então já nos dá uma ideia do cenário cultural de Colossos. Mas eu estou falando do século 3, século 4 a.C. Com o passar do tempo, esse entroncamento é deslocado um pouco para o oeste. E o que vai acontecer? O movimento em Colossos começa a diminuir. Então a gente começa a perceber que Colossos vai sentir a influência dessa modificação do entroncamento viário. A economia vai começar a sofrer, a renda diminui e outras cidades começam a crescer. E esse entroncamento, ele passa para Laodiceia. E aí é interessante que Laodiceia é uma cidade onde há uma igreja plantada, que é mencionada na carta de Paulo aos Colossenses, juntamente com outra cidade, Hierápolis. Então guarde isso, Hierápolis, Laodiceia e Colossos formavam uma espécie de um triângulo industrial, porque Laodiceia também era muito conhecida pela produção têxtil, tanto que a lã de Laodiceia era uma lã negra, também muito conhecida, e agora Laodiceia se torna a cidade mais rica. Não é à toa que quando João escreve a exortação que o Senhor direciona para a Laodiceia, ele diz como é o coração daquela igreja. Era uma igreja que se achava autossuficiente. A igreja em Laodiceia era uma igreja que se considerava abastada e que não tinha falta de nada. E por isso Jesus repreende aquela igreja através de João, quando ele escreve a carta de Apocalipse. Então agora Laodiceia se torna a referência econômica desse triângulo industrial. Temos Hierápolis, que também era uma cidade muito conhecida por causa das suas águas terapêuticas, águas termais, e Colossos fica ali como a menor das 3 cidades. Isso é o cenário de Colossos nos dias de Paulo. É uma cidade que tem uma história, mas por causa dessas mudanças, Colossos se torna uma das menores cidades dentro dessas 3 cidades onde que nós já falamos aqui. Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Um estudioso chamado Dr. Lightfoot disse que a igreja em Colossos era considerada a menor igreja para a qual foi escrita uma carta de Paulo. Então nós estamos falando de uma igreja pequena, de uma igreja em uma cidade não
tão forte economicamente, talvez com uma história muito rica, mas os dias dourados parece que estão no passado. E aí Paulo recebe a visita de Epáfras, quando ele está na prisão. Paulo está preso provavelmente em Roma. Alguns estudiosos acreditam que Paulo poderia estar preso em Éfeso, mas é uma discussão que está em aberto. Mas, de fato, Paulo está encarcerado. E aí ele recebe a visita de Epáfras. E ele ali recebe informações sobre a igreja em Colossos. E a gente precisa sondar isso para a gente entender por que Paulo está escrevendo essa epístola. Por que Paulo escreve aos Colossenses? E certamente a resposta vai ser desenvolvida durante todo esse estudo que nós vamos passar aqui nessa estação estudando Colossenses, mas eu acredito que parte da resposta pode ser que a igreja em Colossenses estava sofrendo com a infiltração de algumas práticas duvidosas, ritos religiosos, ritos cerimoniais. Porque se você olhar em Colossenses 2, no versículo de número 16, por exemplo, perceba que Paulo ele vai fazer uma referência a costumes judaicos, quando ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ou seja, havia ali algum problema, alguma tentativa de construir doutrinas, ensinamentos falsos com relações à cultura judaica, aos costumes judaicos. A gente poderia ainda olhar para alguns outros textos, por exemplo, no versículo 18 desse mesmo capítulo, quando ele diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Então nós estamos falando de uma igreja em que provavelmente estava sendo ensinado algum tipo de forma de adoração a anjos, a seres espirituais, e Paulo está ouvindo tudo isso. Isso são informações que chegam até Paulo por causa de Epáfras, são as informações que Epáfras está trazendo para Paulo. A gente poderia ainda olhar, por exemplo, no versículo 8 mesmo desse capítulo, Colossenses 2, no verso de número 8. Agora ele trata sobre algum falso ensino. Vejam as heresias que são citadas. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Esses são problemas pontuais que Paulo começa a tratar nessa epístola. Epáfras está vendo tudo isso acontecer e ele precisa de ajuda. Então ele recorre a Paulo. Ele vai até Roma ou Éfeso, onde Paulo está encarcerado, e ele precisa buscar essa ajuda. Paulo, aprisionado, ele recebe Epáfras. Mas o fato é que quando Epáfras vai até Paulo, isso vai lhe custar muito caro. Essa carta é uma carta com um preço muito alto, porque Epáfras, para ter acesso a Paulo aprisionado, ele precisa se entregar como prisioneiro. E a gente começa a perceber isso porque nem é Epáfras que volta com a carta para a igreja aos Colossenses. É Tíquico que vai voltar. Se você olhar em Colossenses 4, no versículo de número 7, Paulo começa a escrever as suas últimas palavras. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Então é Tíquico que volta com a carta. E aonde Epáfras está? Agora Epáfras fica preso. Se você olhar em Filemão, versículo de número 23, na saudação da carta, Paulo escreve: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então Epáfras está vendo o que está acontecendo na igreja em Colossos. E provavelmente Epáfras é o fundador da igreja em Colossos. Ele tendo a necessidade
de encontrar ajuda, ele vai até Paulo. Epáfras tem esse conhecimento de Paulo, porque provavelmente Epáfras é um dos convertidos de Paulo em Éfeso, no ministério da terceira viagem missionária, quando Paulo passa ali mais de 2 anos em Éfeso. Ali Epáfras provavelmente é convertido ao Senhor, e ele, ao voltar a Colossos, ele vai dar continuidade, pregar, e essa igreja nasce em Colossos. É uma carta necessária, é uma carta urgente, é uma carta que está custando muito caro. Epáfras agora é prisioneiro, e Paulo começa a escrever. Aquela igreja não conhecia Paulo. Nós vamos ver no decorrer dessa epístola que aqueles cristãos não tiveram a oportunidade de ouvir os ensinamentos pela boca do próprio Paulo. E eles vão ouvir a voz de Paulo por essa carta. Eles precisam reconhecer a autoridade apostólica de Paulo. Então há uma série de questões que surgem nessa epístola. Porque Paulo não está escrevendo como ele escreve, por exemplo, aos Efésios, quando ele escreve para uma igreja que ele fundou, como ele escreve aos Coríntios, onde ele mesmo se vê como pai daqueles irmãos em Corinto ou Tessalônica. Paulo não fundou essa igreja. Muitos ali sequer ouviram a voz de Paulo. Então ele começa no versículo de número 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Isso começa a fazer muito sentido quando a gente entende quem são esses que lerão essa carta. São homens que não ouviram a voz de Paulo. São homens que nunca escutaram um dos seus ensinamentos. E quando Paulo se identifica como apóstolo de Cristo, o grego permite que isso nos mostre que Paulo é alguém que pertence a Cristo, onde ele está colocado nas mãos de Cristo, mas também nos permite entender que Paulo, ele vem da parte de Cristo. Então Paulo é alguém que pertence ao Senhor, mas também é enviado por Cristo, chamado por Cristo. Paulo não foi o fundador dessa igreja, Paulo não é aquele que estava em Colossos e conquistou ali os primeiros cristãos, mas por Epáfras ser alguém que foi ganho para Cristo por meio de Paulo, eles reconhecem essa autoridade apostólica e reconhecem o escrito de Paulo como alguém autorizado por Cristo naquela igreja, uma autoridade apostólica sobre aquela igreja em Colossos. E o Paulo, ele é o que é, não pela sua própria vontade. Isso começa a surgir nas primeiras palavras dessa epístola, porque ele se identifica como apóstolo de Cristo, mas pela vontade de Deus. Não é pela sua própria vontade. E isso nos posiciona no lugar correto nessa noite. Nós somos quem somos, não pela nossa própria vontade, mas nós somos quem somos, porque Deus tem nos trazido à existência. Se eu sou o que sou, eu sou pela vontade de Deus. Que isso nos posicione nessa noite, que isso comece a nos modelar para entendermos como o coração de Paulo era derramado sobre aquela igreja. Ele não se colocava em um lugar de autoritarismo, de arrogância, de orgulho, mas pelo contrário, se vestindo de humildade, entendendo que, embora fosse uma posição que nós reconhecemos a grande autoridade que ele possuía, era sobre a vontade de Deus. Era Deus quem determinava a vida dele. Da mesma maneira, nós estamos aqui nessa noite, meu irmão, e é a palavra de Deus que determina quem nós somos. É Ele quem diz isso sobre nós. Paulo agora ele está de maneira muito clara dizendo, não é sobre a minha vontade, não é sobre os meus caprichos, mas é pela vontade de Deus. Quando um dia em Damasco, eu tive um encontro com o Senhor. E as palavras que foram ditas a Ananias, da parte de Deus, a respeito de Paulo, é que ele, Paulo, seria um escolhido, um instrumento, um vaso que o Senhor escolhera para a sua obra. Assim nós estamos aqui nessa noite. A vontade de Deus nos alcançou de maneira soberana e nós fomos conquistados em amor, para que um dia pudéssemos levantar as nossas mãos com corações conquistados por Jesus. Assim Paulo se identifica.
ele pretende que a igreja em Colossos possa reconhecer a autoridade apostólica, mas da mesma maneira, perceber que não há autoritarismo em Paulo, mas há a humildade de alguém que é servo do Senhor, que essa humildade possa crescer dentro de nós da mesma maneira. E aí ele escreve aos Colossenses e diz: sou apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. E ele lembra que há alguém com ele, há um companheiro de prisão, é Timóteo, o amado filho Timóteo, um filho na fé, companheiro em diferentes e diversos momentos de Paulo e suas viagens missionárias. Nós vimos, quando estudamos as viagens missionárias, em Atos 16, na segunda viagem missionária, Paulo encontra Timóteo, um jovem em que o testemunho a respeito de quem era ecoava na região. E aí Paulo leva Timóteo consigo, e Timóteo se torna alguém de grande valor, de grande apreço para a vida de Paulo. Se torna um companheiro, a ponto de, ao escrever a epístola de Colossenses, ele ter Timóteo como companheiro de prisão, um irmão de caminhada. Timóteo estava presente em Éfeso, quando Paulo pretende fazer a arrecadação das ofertas para a igreja em Jerusalém. Ele envia Timóteo na frente para a Macedônia, a região da Acaia. Era alguém de extrema confiança. E aí Timóteo está junto com Paulo. Provavelmente Timóteo é o amanuense, é o secretário que está escrevendo a carta. Era costume de, na época, o autor ditar a carta e ter alguém, um secretário, para que pudesse fazer a escrita. Isso se confirma porque no versículo 17 do capítulo 4, a saudação é escrita da seguinte forma: a saudação é de próprio punho. Ou seja, parece que as últimas palavras, Paulo diz a Timóteo: deixe que essas últimas palavras eu escreverei com as minhas próprias mãos. Então Paulo escreve essa saudação e provavelmente Timóteo está ali junto com Paulo, como um companheiro de prisão, escrevendo essa carta. Aí Paulo começa agora a olhar para a igreja de Colossenses. E pare para pensar um pouco. Que referência ele tem? Ele não conhece esses irmãos. O que ele tem são os relatos de Epáfras. Mas o que ele descreve a respeito dos Colossenses começa a nos mostrar como até mesmo Epáfras via essa igreja. Porque ele diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo. E aqui surge a perspectiva de Paulo sobre a igreja em Colossenses e, por que não, sobre as demais igrejas. E por que não, se não sobre todas as igrejas que estão fundamentadas em Cristo Jesus. Nós olhamos para Paulo identificando que os colossenses são irmãos santos, são irmãos fiéis. É sobre como a igreja está plantada dentro daquela cidade. É um povo santo, é um reino que está surgindo dentro de uma outra comunidade. Porque quando olhamos para este mundo, sabemos quem é o príncipe deste século. Sabemos quem é o príncipe desta era. Mas ele tem plantado sementes dentro deste tempo. E quando olhamos, percebemos que essas sementes começam a frutificar, mesmo em meio às trevas. Parece que há um povo surgindo dentro de outro povo. Porque se existem povos sobre a terra, Deus está levantando um povo separado, um povo eleito, um povo escolhido, uma nação santa, um povo que ele adquiriu pela sua própria vontade, um reino que é revelado e no qual nós somos plantados por Deus, através da obra de Cristo Jesus, porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o nosso lugar espiritual. Então, quando ele olha para aquela igreja, ele diz: eu sei quem vocês são. Talvez não tenha a oportunidade de conhecer cada um de vocês pessoalmente, mas espiritualmente nós somos irmãos fiéis em Cristo Jesus. Nós somos um povo separado, um povo adquirido, nós somos uma nação santa. E Paulo, ele é judeu. Paulo tem em mente o que significava o plano de Deus quando o Senhor chamou a Israel ainda lá no Egito. Quando ele diz para Moisés: olhe, eu tenho um projeto para o meu povo. E ele tira
Israel de dentro do Egito, traz para dentro do deserto, e no meio do deserto, ao redor do Sinai, Deus fala para Moisés: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esse era o plano do Senhor. Embora Israel tivesse fracassado, eu vou dizer, nenhum dos planos do Senhor fracassará. E aí nós percebemos que Deus continua trabalhando, porque Ele está trazendo esse povo à existência. A história não vai poder deter os planos do Senhor, nenhum deles se frustrarão. Ele olha para a igreja em Colossos e Ele diz: vocês agora são o cumprimento daquela palavra. Existe um povo santo que foi comprado pelo Senhor. Existe um povo, e esse povo está plantado em Colossos, e eu posso declarar isso sobre as nossas vidas. Parte desse povo também está plantado aqui em Jardim Catarina. Nós somos um povo comprado pelo sangue do Cordeiro. Isso está se cumprindo em Cristo. E aí Paulo se certifica de que eles pudessem entender quem eles são no mundo espiritual. São fiéis. Mas fiéis por quê? Porque eles perseveram na fé em Cristo Jesus. Porque eles permanecem. E o quão difícil é esse lugar. Permanecer na palavra que foi lançada sobre nossas vidas. Palavra essa que recebemos um dia. Mas Paulo olha para a igreja em Colossos e diz: mesmo em meio às dificuldades, vocês permanecem. Vocês são fiéis. E essa perseverança será manifesta em atitudes de confiança. Dessa maneira, nós também somos identificados no mundo espiritual. Dessa maneira, a nossa fé também é manifesta no mundo natural. Atitudes de confiança. Porque frente às tribulações, às pressões, nós temos a oportunidade de uma atitude de confiança pela fé. O que eu estou querendo dizer com isso? É que existem dificuldades, é que existem dias difíceis, mas quando essas ocasiões chegam, isso é uma oportunidade de nós nos movermos em um ato de confiança, um ato de fé. Permanecer frente às pressões é manifestar a fé que está dentro de nós, porque a fé sem as obras é morta. E Paulo está olhando para aquela igreja, mesmo frente às tribulações. Pode olhar para a história da cidade, uma cidade que tinha uma história gloriosa, um passado glorioso, mas que agora no presente não era tão mais glorioso. Parece que as riquezas e as pompas se foram. E nessas situações existem dificuldades. Mas Paulo continua olhando para aquela igreja e percebe que eles não se afastam, eles permanecem, perseveram na fé, são irmãos fiéis. Então a palavra é: não esmoreça. Em meio às pressões, permaneça firme. Aqueles que ouviram e guardaram a palavra da verdade. E entenda que para permanecer nesse lugar, você não está sozinho. Se no meio das pressões você permanece, é porque há uma graça de Deus sendo derramada sobre você para te capacitar, para você permanecer firmado. E se isso é uma graça, aponta para um lugar onde Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas por trás dessa fala existe uma verdade espiritual. Deus só é por nós porque nós temos paz com Ele. Aí como que Paulo começa essa abertura da carta? Existe uma graça que está sendo derramada sobre vocês, que firma o pé de vocês aonde vocês estão. E por isso vocês continuam. E essa graça não vai falhar. Isso é um favor imerecido. E essa graça está sendo derramada sobre vocês porque antes havia inimizade, mas agora há paz com Deus. E então, como Paulo começa essa carta, igreja de Colossos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. É essa graça que está sobre as nossas vidas. É essa paz que está sobre as nossas vidas. É a graça e a paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Paulo deixa de maneira muito clara que se eles estão de pé, é porque tem graça sobre a vida deles. É porque Deus não está contra nós. E essa é a verdade espiritual que impera sobre as nossas vidas.
Porque nós não fazemos mais parte do império das trevas, mas nós fazemos parte do reino do Filho amado. Nós fazemos parte do reino de Cristo Jesus. São estes que agora estão ouvindo as palavras de Paulo. Meu irmão, o meu coração saltava ao ouvir essas palavras sendo reveladas ao meu coração. Porque às vezes muito ouvimos graça e paz, graça e paz, graça e paz. Mas há uma verdade poderosa quando isso é declarado sobre nós. Uma dádiva que recebemos. Porque se é graça, não merecemos. E se existe paz, nós somos amigos com Deus, fomos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então, meu irmão, posicione o teu coração para a próxima vez que você ouvir de alguém graça e paz, e isso te remeta à eternidade e o favor de Deus sobre a tua vida. Paulo está situando a igreja de Colossos e eles precisam entender quem eles são. Agora, o que é curioso no versículo de número 2 é que eles estão como fiéis irmãos em Cristo, mas ao mesmo tempo é a igreja que está plantada em Colossos. Mas espera aí, eles estão em Cristo ou estão em Colossos? Ou será que existe como essa realidade coexistir? Porque nós estamos em Cristo, essa é a nossa posição espiritual. Paulo, ao escrever aos Efésios, diz: Ele já nos fez, Ele não nos fará, Ele já nos fez assentar juntamente com Ele, com Cristo, nas regiões celestiais. Nós já estamos assentados nesse lugar. Essa é a nossa posição espiritual. Nós estamos em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, nós estamos em nossos bairros, nós estamos em nossas cidades, nós estamos em nossas casas, nós estamos em Jardim Catarina. E aí, nós começamos a sondar qual é o objetivo da Epístola de Colossos. É escrever para um povo que precisa aprender a viver em Colossos, mas em Cristo. Uma igreja que precisa aprender a como viver em um lugar que eu costumo chamar de zona de convergência, porque o Pai decidiu fazer, no beneplácito da sua vontade, convergir todas as coisas nele, em Cristo, tanto as do céu e a da terra. Nós estamos como esse povo, nós estamos como os pés em Colosso, mas assentados em Cristo Jesus, assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos com os nossos pés em Jardim Catarina, em São Gonçalo, e vemos tantos dilemas, tantas dificuldades, mas a nossa posição espiritual é a que nos define nessa noite, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Zona de convergência é uma zona de atrito. Nessas zonas de convergência, as pressões vão tentar roubar os nossos corações. Talvez no dia de hoje, coisas tentaram roubar o seu coração. Dificuldades tentaram roubar o seu coração. Pressões tentaram modelar a sua vida. Medos, questionamentos. E como viver nesse lugar entre céus e terra? Em Colossos e em Cristo? Só existe uma maneira: com os nossos olhos fixos, firmados em Cristo Jesus. É a única maneira. Porque com os nossos olhos nele, no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, nós seremos modelados em nossa cidadania celestial, porque nós somos cidadãos dos céus. Nós seremos modelados de glória em glória, como Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, com o rosto desvendado, à medida que o contemplamos, nós somos transformados à sua imagem de glória em glória. Essa é a única maneira segura, correta e garantida de completarmos a nossa carreira. Estamos em Colossos e em Cristo Jesus. Estamos em Jardim Catarina, mas assentado com Cristo nos lugares celestiais. E aqui está a mensagem de Colossenses, porque Colossenses é uma carta que revela a supremacia de Cristo Jesus, a suficiência de Cristo Jesus, a beleza do que é o mais belo entre os milhares, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que é antes de tudo e de todas as coisas, aquele que nele todas as coisas subsistem, aquele que é o cabeça do corpo da igreja, que é o princípio, o primogênito de entre os mortos,
Paulo está apontando para Cristo Jesus, porque ele está dizendo, Colossenses, a única maneira de vocês serem modelados entre céus e terra é olhando para a suficiência de Cristo Jesus. E eu quero declarar sobre as nossas vidas aqui nessa noite, a única maneira de sermos modelados em nossa cidadania celestial é completando a nossa carreira, mas com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. É isso que Paulo está fazendo, sacudindo a igreja de Colossos. E aí a gente começa a entender por que Colossenses é uma epístola tão cristológica, onde Cristo está completamente como centro do assunto, porque somente olhando para Ele, você vai ser aquele que chegará ao final da sua carreira e dirá, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa é a minha oração. Eu creio que essa oração é uma oração compartilhada entre nós aqui nessa noite. E Paulo está olhando para essa igreja e diz, olha, esse é o único modo de viver seguro. Em Cristo. Estão com os pés em Colossos, mas assentados com Cristo. E se você está nesse lugar, com os seus olhos em Cristo, se prepare, porque isso transformará não somente a sua vida, mas à medida que você é transformado, os lugares aonde você também chegar serão impactados pela glória de Deus, que será comunicada através da tua vida. É o que Paulo está esperando da igreja em Colossos. Ele reconhece que são santos, que são irmãos fiéis, que estão debaixo de uma verdade de graça e paz. E agora ele precisa prosseguir, porque nessa posição espiritual, eles, os colossenses, deveriam influenciar o modo dos outros também viverem. Porque parece que nós vivemos em uma espécie de conflitos de influência. Esse mundo constantemente está tentando nos influenciar. Mas o que é curioso é que nós carregamos a palavra, que é uma palavra de influência, de poder, para transformar qualquer outro lugar que estiver em trevas. E eles precisavam agora entender isso. Porque vocês perceberam os dilemas que eles enfrentavam? Existiam ensinos que estavam dentro da igreja de Colossos, com práticas judaicas, adorando a anjos, sutilezas filosóficas, heresias, falsos ensinos, falsos mestres. E como refutar isso? Apenas com a palavra da verdade. E aí Paulo prossegue, porque essa palavra é a palavra do poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. E nós damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós oramos por vós. Nós rendemos graças pela vida de vocês, porque vocês foram alcançados, vocês foram transformados. E essa transformação não é uma transformação pelas suas próprias capacidades, é o poder do Evangelho. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eles ouviram as palavras desse Evangelho, as boas novas, que trazem no seu cerne, não um ensino, mas o cerne do Evangelho está uma pessoa. A mensagem do Evangelho tem um centro, e o que está no centro é o Cordeiro de Deus. Jesus está no centro das boas novas. Jesus está no centro do Evangelho. Ele é o nosso Senhor. É o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. É Ele quem governa sobre as nossas vidas. Por isso Ele tem supremacia sobre a igreja e sobre toda a criação. Porque por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Se algo subsiste, só subsiste nele. Ou seja, se o nosso coração bate aqui nessa noite, é porque está nele. Nós estamos sendo sustentados nesse momento pelo poder da sua palavra. E Paulo inicia essa parte da epístola em ação de graças. Ele começa com o seu coração grato, porque ele reconhece que existe um paralelo muito precioso no que ele acabou de dizer com o versículo anterior. O versículo 2 traz que o Senhor, o Criador, é o nosso Pai. Mas agora o versículo de número 3 traz agora que Ele não é só o nosso Pai, mas é Pai do nosso Senhor Jesus. O que Ele está dizendo aqui? Nós estamos na mesma família. Nós temos um Pai no céu. Mas quando Jesus olha para você, Ele diz, eu sou o filho primogênito.
mas você é a continuação da minha família. Nós estamos dentro deste lugar onde nós fomos chamados como família de Deus. E Ele dá graças ao Senhor, que é o nosso Pai, mas que também é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que ao mesmo tempo é o Filho, mas que também é o Pai. Essa cristologia vai surgir no decorrer da epístola, porque Paulo vai olhar para Jesus e ele vai dizer assim: olha, este é a imagem do Deus invisível. O que Paulo está dizendo foi o que Jesus disse para Filipe. Quando olhamos para Cristo, nós olhamos para a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus é a revelação acessível para todos nós, a fim de conhecermos o nosso Deus, de conhecermos o nosso Senhor, de conhecermos o Criador dos céus e da terra. Nós não tínhamos a capacidade, a habilitação necessária para conhecer a Deus, e Ele sabia disso. E então Ele faz com que a expressão exata do seu ser, a imagem do Deus invisível, seja revelada a nós. Quando nós olhamos para as palavras de Jesus, nós podemos ali contemplar as palavras do Pai. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, a voz do Pai queima dentro do nosso coração. Se você quer saber como que Deus Pai trataria uma prostituta, basta você olhar como Jesus faria. Olhar para uma mulher adúltera, como Deus trataria essa mulher, como Ele trataria um ladrão. Basta olhar para Jesus pendurado na cruz do madeiro, olhando para aquele que está à sua direita, e aí Ele pedindo: quando entrares no teu reino, não esqueças de mim. E aí Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você pode entender que essa é a expressão exata do ser do Pai. Nós podemos ser alcançados por essa voz nessa noite, pela misericórdia dessa graça, dessa bendita esperança que nos salvou e transformou as nossas vidas, porque nós não somos mais os mesmos, meu irmão. E aí Ele diz: graças, nós te rendemos graças, Senhor. A ação de graças, isso é gratidão. E eu vou te dizer que é um princípio, porque Paulo está dizendo que quando ele entra no lugar de intercessão, ele entra com gratidão. Isso começa a nos ensinar sobre o lugar de orar. Não é um lugar onde entramos para trazer as nossas reclamações. Porque eu vou te dizer uma coisa: só pela oportunidade de você ter acesso à sala do trono, já seria um motivo de você continuar rendendo graças por toda a eternidade. O lugar de oração precisa ser um lugar de ação de graças. É um lugar de adoração. Até porque quando a ação de graças aparece pela primeira vez na Bíblia, ela aparece num contexto em que percebemos que havia uma situação completamente desoladora. Falamos da situação de Lia, e quando ela gera filhos a Jacó, no quarto filho nasce Judá, e então ela diz: desta vez louvarei ao Senhor. E ali surge a primeira expressão de louvor no texto. E a palavra hebraica ali é gratidão, ação de graças. É uma lição que precisa ser observada por todos nós, porque a ação de graças é uma parte inseparável do nosso ambiente de oração. Por isso que quando iniciamos cada oração, podemos olhar para o alto e agradecer. Existe uma graça que nos permite adentrar a sala do trono. Que isso traga clareza a nós a respeito do lugar de oração. Não é um fardo, mas é uma audiência com o Eterno. Então Paulo, quando entra no lugar de oração, ele olha para a igreja de Colossenses e ele diz: eu rendo graças, eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. E por quê? Versículo 4: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A semente do Evangelho havia chegado em Colossos, e aquela semente germinou, havia frutos. E aí sabe como que isso começa a transbordar dentro do meu coração? Porque nós só estamos aqui nessa noite, porque essa semente também chegou até nós, e essa semente também germinou, e aqui estão manifestações, como frutos dessa semente que está brotando, e que está germinando, que está produzindo frutos para a glória de Deus. Vocês também são essas sementes, irmãos.
E eu rendo graças a Deus pela vida de cada um de vocês. E aí Paulo diz, desde que eu não pude vê-los, mas eu ouvi dizer, aquilo que vocês estão vivendo chegou até mim. Epáfras me disse, e porque eu ouvi tudo isso, então agora eu começo a render graças, eu começo a louvar ao Senhor. E isso precisa ser um modelo para todos nós, quando nós vemos o corpo de Cristo se espalhando sobre a face da terra. A cada dia que nós estamos juntos aqui, meu irmão, isso é uma evidência do poder do Evangelho sobre nós. O poder dessa palavra que não só, meu irmão, nos tirou de um lamaçal do pecado, mas nos posicionou em um lugar que nós não somos capazes de imaginar. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós não somos mais aquele, mas nós somos novos, meu irmão. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se apropriar disso é um desafio. O que é ser nova criatura? E reconhecer que o velho homem está tentando constantemente lutar contra essa nova criatura. E reconhecer que o homem carnal está constantemente lutando contra o homem espiritual. Mas dentro desse lugar, percebemos que se ainda estamos de pé, é porque a boa mão do Senhor tem nos sustentado. E isso é Ebenezer. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos sustenta. Isso não tem a ver, meu irmão, com a minha capacidade, porque eu sou bom, porque eu estudo a palavra. Não, isso tem a ver com graça, abundante graça, maravilhosa graça. A epístola transborda essa realidade, porque Paulo reconhece isso. Ele diz, vocês são a manifestação do corpo de Cristo sobre a terra. E eu posso declarar isso, Filadélfia, nós somos a manifestação do corpo de Cristo se espalhando sobre a face da terra. E Paulo tem consciência de quem está conservando, estruturando esta obra. Ele traz clareza. Ele sabe que é a boa mão do Senhor, que aqueles irmãos estão caminhando. Eles não envergonham o nome de Cristo. Eles permanecem fiéis, porque o versículo 4 diz, a vossa fé está nele, a vossa fé está em Cristo. A sua fé aqui nessa noite, meu irmão, não está no pastor, não está nas estruturas, não está naquele cantor gospel conhecido. A nossa fé está alicerçada sobre uma rocha que jamais será removida. Paulo olha e diz, a fé de vocês está em Cristo Jesus. Vocês manifestam o amor que tem uns pelos outros. É assim que o versículo 4 diz, eu ouvi da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. E que amor é esse? Que amor nós somos capazes de produzir? Se não for o que ele diz no versículo de número 8, eles manifestavam o amor no Espírito. O próprio Espírito estava produzindo isso no meio deles. Meu irmão, que genuíno, que puro, que sublime é esse amor. E posso te dizer uma coisa, o Espírito também está trabalhando assim sobre nós nessa noite. Peçam para que o Espírito comece a produzir essa identificação, porque se existe amor gerado no seio da igreja, esse amor é um fruto do Espírito sobre nós. E Paulo identifica isso de maneira muito clara. Ele começa a olhar para a igreja de Colossos e diz, tem fé, e a fé está em Cristo, é nele. Mas eu gostaria que você atentasse para algo. Não é só como se Cristo fosse o objeto da nossa fé, mas é que a nossa fé também é produzida nele. Ele também é o ambiente onde nós estamos, em Cristo. A nossa fé vive e age nele. Isso começa a criar em nós princípios para enfrentarmos as tribulações. Porque em meio às pressões, nós teremos a oportunidade de exercitar a nossa fé. Talvez você diga assim, a minha fé em alguns momentos parece ser fraca. Como suportar tantas pressões? Você entendendo aonde a sua fé vive. A minha fé vive em Cristo. A minha fé é gerada em Cristo. A minha fé age em Cristo.
Ele é o autor e consumador, ou seja, está nele o começo e o fim. Meu Deus! Então nós começamos a ser alimentados, nós começamos a ser nutridos por essa verdade espiritual, porque a nossa fé também está posicionada espiritualmente nas regiões celestiais. Então a fé está nele, é gerada nele. Meu irmão, reconheçam Jesus como o autor da sua fé nessa noite, porque aí você começa a ganhar ânimo, porque por vezes desanimamos na nossa fé, ou duvidamos da nossa fé, porque pensamos que nós somos o autor ou os autores da nossa fé. Mas não, a Bíblia diz com muita clareza quem é o autor da tua fé. Você pode entender o que está sendo produzido em você aqui nessa noite? Quando você sente a tua fé fraquejar, você precisa olhar para o autor e consumador da sua fé. E então nós somos fortalecidos. Eu vejo o Senhor aqui fortalecendo a nossa fé nessa noite, dizendo: sou eu o autor, e sou eu que levarei a tua fé até ser consumada. Ah, meu Deus, sou eu que levarei vocês até o fim. Meu irmão, o Senhor está nos sustentando aqui nessa noite, como sustentou aquela igreja nos dias de Paulo. E então, uma vez que a nossa fé está em Cristo, nós percebemos que esse amor no Espírito não é somente uma manifestação de pessoas com bons sentimentos, porque às vezes a gente acha, não, porque agora é um amor, como que se nosso amor fosse apenas uma manifestação de pessoas boas, pessoas bem intencionadas, pessoas com bons sentimentos e tudo isso de maneira passiva. Não, porque a fé é Cristo, está viva, e aí neste mundo há ira, neste mundo há mentiras, divisões, avarezas. Neste mundo, às vezes, nos falta o domínio próprio. Mas quando olhamos para Cristo e a nossa posição nele, nós recebemos a capacitação para que o nosso comportamento também seja transformado. E então, o nosso comportamento é marcado por bondade. É a bondade que é produzida pelo Espírito. O nosso comportamento também é marcado por mansidão. Mansidão esta que é produzida pelo Espírito. O nosso comportamento é marcado por verdade, porque Ele é verdade. O nosso comportamento também é marcado por unidade, porque assim Jesus orou. Ele disse: Pai, que eles também sejam um. Isso é um lugar onde nós somos marcados pela imagem de quem Ele é. Nós olhamos para um Deus generoso. Eu declaro que o nosso comportamento também será marcado por generosidade, porque nós vamos nos parecer cada dia mais com o nosso Pai. Essa é a marca daqueles que estão em Cristo e em Colossos. Essa será a nossa marca em nome de Jesus, daqueles que estão em Jardim Catarina, mas também estão em Cristo Jesus. Ele reconhece isso. Ele reconhece a fé que eles têm em Cristo Jesus, nessa esfera celestial, o amor que eles manifestam uns para com os outros, com todos os santos. E por causa de quê? Versículo 5, veja que a fé e a esperança têm uma causa, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Porque olhar para uma transformação como essa, peraí, Zeca, eu muitas vezes tenho dificuldade com o meu temperamento. Como pode acontecer uma transformação em que eu passarei a manifestar domínio próprio? Como uma transformação assim pode acontecer? Porque eles ouviram a palavra da verdade do Evangelho, e essa palavra foi plantada nos corações daquela igreja. Então eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos ouvindo a palavra da verdade do Evangelho. Que essa palavra seja uma semente em nossos corações nessa noite, para que transformações poderosas em nossas identidades comecem a ser manifestas para a glória de Deus. E note que essa palavra da verdade do Evangelho, ela não é recebida apenas como informações, como se eu estivesse lendo livros. Não são apenas dados, mas é o próprio Espírito Santo que trabalha por intermédio dessa palavra, de modo que as sementes que foram lançadas, elas germinarão. Eu declaro isso sobre as nossas vidas, que essas sementes germinem, Senhor, que essas sementes genuínas cresçam, Senhor. É o Espírito que trabalha. E veja como é lindo, porque o Espírito não está trabalhando só no presente daquela igreja.
O Espírito está trabalhando, apontando para o futuro, comunica o futuro, porque a esperança que Paulo está dizendo não está preservada para Colossos, para aquela cidade naquele tempo, está preservada para eles no céu. A nossa bendita esperança é algo que em alguma medida nós já desfrutamos, nós já podemos experimentar como primeiros frutos da eternidade. Por quê? Cristo habita em nós, amém? Mas se Cristo habita em nós, eu preciso te trazer clareza, que essa esperança que Paulo está falando é futura, porque Paulo está dizendo, olha, existe uma bendita esperança que está reservada para vocês. Eu estou falando do céu, mas Cristo já habita em vocês, e Cristo é a esperança da glória, ou seja, a esperança vindoura. Ela já é uma realidade presente aqui e agora. A herança celestial, em parte, ela já é uma realidade presente. Meu irmão, isso precisa transformar as nossas mentes. Porque tem cristãos que estão dentro da igreja esperando o céu chegar como se nós estivéssemos à parte da realidade vindoura. Mas o que Paulo está escrevendo aos Colossenses é o contrário. Ele está dizendo, existe sim uma realidade que vem, mas essa realidade já chegou até vocês. Vocês já são nova criatura. Aí vocês dizem, mas como? Eu ainda estou em Colossos? Aí ele está dizendo, mas é assim, de glória em glória. Essa transformação está acontecendo paulatinamente, está acontecendo gradativamente, e ele completará, porque se ele começou, ele é fiel para completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Então ele está sacudindo essa igreja, dizendo, olha, o amor que vocês estão manifestando, isso é por causa da esperança, está baseada na esperança. E aí eu pergunto, como que nós vamos responder se nos questionarem sobre a fé que professamos, ou sobre o amor que nós manifestamos em Cristo Jesus? Porque por vezes a nossa fé será questionada. Se ainda não foi, ela será. Ela precisa estar fundamentada em uma verdade. Nós precisamos ser lembrados todos os dias, diariamente, que a nossa experiência de fé, que o amor que nós manifestamos repousa no firme fundamento do que Deus se comprometeu a fazer por nós. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E Ele tem um compromisso comigo. Ele tem um compromisso com você, meu. Ele tem uma palavra liberada sobre a tua vida. Então, quando alguém tentar questionar a minha fé, eu sei que o meu Deus tem um compromisso comigo. E eu posso permanecer, eu posso perseverar, porque eu sei que as promessas dele são fiéis. E essas promessas se cumprirão, os seus planos se cumprirão sobre as nossas vidas. Um dia, meu irmão, nós estaremos com o nosso Senhor para toda a eternidade. Essa é a bendita esperança que aquece o coração de Paulo. E essa esperança é uma companheira do amor. É como que se nós estivéssemos olhando para a eternidade e nós esperamos. Quantos têm essa esperança nos céus? Quantos têm essa esperança em Cristo? E aí essa esperança segura nas mãos do nosso amor. Eu vi como se fosse um casamento. E então a esperança, como o pai da noiva segura a mão da noiva, levando, acompanhando. É como se a esperança segurasse nas mãos do amor, passo a passo, indo em direção ao altar. E então naquele lugar, quando chegar o encontro do noivo com a noiva, ali não precisará mais de esperança. Por quê? Porque o amor foi consumado. O noivo e a noiva estarão juntos. E a esperança será realizada. Por isso que Paulo escreve 1 Coríntios 13, que a fé e a esperança são importantes, mas só o amor permanece para sempre. Porque a fé e a esperança passarão, mas o amor permanece. Porque quando a esperança se realizar, o amor será consumado. Sabe, eu nem ia falar isso para vocês, mas eu não posso omitir aquilo que o Espírito ministrou no meu coração na parte da tarde. Eu vi um casamento.
Eu vi um encontro onde que a esperança será realizada, onde o noivo e a noiva se encontrarão. É este lugar onde nós entendemos o propósito final da bendita esperança, quando ela então será consumada. Mas enquanto esse dia não chega, a esperança continua segurando as nossas mãos, e ela continuará todos os dias segurando nas nossas mãos, segurando as mãos do nosso amor por Cristo, evidenciando o nosso amor uns pelos outros, porque nós também aguardamos a volta dele, guardando os seus mandamentos, porque é isso que ele diz em João 14, versículo 21, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E esse amor, ele continua caminhando em direção ao eterno, mas sendo guiado pela esperança. Essa palavra também chegou até nós, igreja. Essa também é a realidade que eu e você desfrutamos nessa noite. Sabe, eu saio daqui e eu sou levado como que se a esperança estivesse segurando nas mãos do meu amor por Cristo. E eu sei que essa esperança não será frustrada. Paulo está olhando para essa igreja e diz: olhe, o amor de vocês e a fé de vocês está baseada nessa esperança que vos está preservada nos céus, que foi plantada no coração de vocês através da palavra do Evangelho da verdade, e que chegou, versículo de número 6, até vós, como também em todo o mundo. Opa, peraí, o que Paulo está dizendo, essa mensagem está se espalhando, vocês não estão sozinhos. Eu quero dizer, essa mensagem continua se espalhando, meu irmão. Nós estávamos aqui ontem e vimos a ministração do missionário Lucas, quando ele disse: olha, vocês estão olhando para a janela 10/40, o Senhor está olhando para essa janela, e essa janela será alcançada, meu irmão. O Evangelho continuará se espalhando pela face da terra, até que todos ouçam o Evangelho do reino. Esse Evangelho chegou até nós também, como chegou até Colossos, e está produzindo fruto e crescendo, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. É dentro desse lugar onde nós estamos recebendo essa palavra, crescendo e frutificando. Isso é um paralelo que Paulo faz, de certa maneira, até mesmo com o projeto criacional de Deus em Gênesis 1. Porque quando ele olha para Adão, olha para Eva, existe um mandato: sejam férteis e multipliquem-se. Quando o mundo é destruído com o dilúvio, Noé ouve novamente em Gênesis 9, versículo 1, o mesmo mandato: eles deveriam ser férteis e se multiplicar. O mandato continua sendo replicado, continua ecoando nas Escrituras, porque quando Deus faz promessas a Abraão, se você olhar em Gênesis 17, versículo de número 20, ao escolher um povo para si, e isso nascendo no patriarca Abraão, Gênesis 19, 20 diz assim: quanto a Ismael eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Note que para a descendência de Abraão, isso se multiplica, porque quando ele olha para a descendência vinda de Isaac, Jacó, serão incontáveis, como a areia do mar. E isso prossegue durante toda a história de Israel. Mas nós entendemos que as promessas que foram feitas a Abraão, elas não estavam restritas a Israel, ou apenas a família de Abraão, os filhos de Abraão, porque quando Deus olha para Abraão, Ele está olhando para as nações. Quando Deus está olhando para Abraão, Ele está olhando para mim e para você. Ele está olhando para o Brasil, Ele está olhando para Jardim Catarina, Ele está olhando para nós como aqueles que seriam alcançados pelo Evangelho da verdade. E agora Paulo entende o cumprimento dessa promessa. Paulo tem clareza, porque ele olha para a igreja e vê na igreja, ele vê nos Colossenses o cumprimento dessa palavra, o mandato que Adão e Eva não puderam realizar, até mesmo a nação de Israel, chamada para ser um povo separado, fracassa. Mas aquilo que o primeiro Adão não pôde fazer, o último Adão realizou. O último Adão é Cristo. E existe um povo que foi gerado pelo sangue deste último Adão.
Existe um povo que seria um povo, se tornaria o cumprimento do que foi prometido. E quando estamos crescendo e multiplicando, não é sobre as nossas próprias riquezas ou sobre as nossas próprias famílias. Não é sobre a família Quintanilha. É sobre o povo de Deus sobre a face da terra. É dentro desse lugar que Paulo olha para a igreja que está em Colossos. E ele vê que o evangelho não é só uma experiência religiosa. O evangelho não é somente um momento em que eles se reúnem para uma liturgia, para um culto. Mas isso traz à tona uma realidade muito maior. Isso traz à tona que nós somos nova criação. Nós não somos mais os mesmos. Sabe, vocês por muitas vezes me ouvem dizer: nós jamais seremos os mesmos. O que isso significa para você? Isso precisa estar fundamentado nessa verdade, onde que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Meu irmão, isso é uma realidade que nos deixa desmontados. Mas espera aí, Zeca, como você pode ser agora uma nova criatura? Esse é o poder do evangelho. Você está entendendo que esse encontro aqui é algo, meu irmão, extraordinário? Você está entendendo que você é alguém novo? Que é uma nova criatura em Cristo? E eu oro para que nós possamos ser, meu irmão, completamente movidos por isso. Que Ele venha nos refazer e o nosso entendimento ser completamente transformado. Porque essa igreja, ela está caminhando, sendo transformada pelo Evangelho da verdade. Eles agora estão sendo levados a continuar, a crescer, a multiplicar, a levar essa palavra àqueles que estão em Colossos, como nós que também estamos aqui, em nome de Jesus, meu irmão, nós levaremos essa palavra para os nossos lares, nós levaremos para as nossas ruas, para as nossas vizinhanças, aonde o Senhor te levar, meu irmão, que você possa estar multiplicando o evangelho do reino, que você possa estar espalhando essa boa semente. É o lugar onde nós estamos em Cristo Jesus. Essas realidades são as realidades que Paulo contempla naquela igreja. E como ele sabe disso? Ele nunca conheceu, mas Epáfras conta isso para ele. É o que ele diz no versículo 7. Tudo o que eu estou falando é segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Veja que Epáfras é visto como conservo, servos de servos. Ou seja, Paulo se identifica como apóstolo, mas ele diz: eu sou servo. E aí quando ele olha para Epáfras em relação aos colossenses, ele diz: mas ele é um ministro fiel sobre a vida de vocês. E aí a palavra grega aqui é importante, porque é diáconos, aquele que pertence ao Senhor, mas serve, ministra na vida dos outros. E aí, olhando para os ensinamentos de Paulo, nós vamos perceber que Paulo identifica até o próprio Cristo como um diácono. Romanos 15, versículos 7 a 9, Cristo é visto como um diácono. Quando Paulo fala a respeito de si mesmo, Paulo diz: diáconos. É porque a palavra traduzida para o português é ministro. E aí talvez a gente perde ali a referência, porque no português está ministro, mas o grego é diáconos. Porque o ministro é aquele que ministra, que serve. Meu irmão, aí eu pergunto a você: se Cristo é posicionado como um diácono, se Paulo é colocado como um diácono, se Tíquico, Timóteo é um diácono, é alguém que serve, como você vai se ver? É esse lugar que precisa ser construído em nossas mentes. Nós estamos aqui, meu irmão, para ministrar aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. E você também sai daqui, meu irmão, para ministrar, servindo. Quando nós servimos ao nosso próximo, nós servimos como ministros, mas porque pertencemos ao Senhor. Nós somos esses que foram chamados e habilitados para sermos ministros de Deus. Nós somos seus ministros. Nós somos, meu irmão, adquira essa identidade, abrace isso, é o céu que está declarando sobre você essa verdade espiritual. E aí, se Epáfras é um ministro fiel, então tudo aquilo que ele diz é confiável. E por isso ele diz que tudo isso que ele ouviu, o qual também nos relatou no versículo de número 8, do vosso amor no Espírito. Ou seja, o amor dos colossenses
tem como fonte o Espírito Santo de Deus. E aí Paulo, ele segue: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, desde que ouvimos todos os relatos de Epáfras, nós não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Agora Paulo começa a nos mostrar os motivos de oração. E nós começamos a caminhar para o final nessa noite. Porque essa igreja está plantada em Colossos, entre céus e terra. Existem pressões, existem falsos ensinos, existem dificuldades. Mas como romper com tudo isso? Paulo diz: eu estou orando por vocês. Eu não conheço vocês pessoalmente, mas eu sei o que vocês precisam. Vocês precisam transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eles precisavam ser cheios desse conhecimento, porque só assim eles identificariam os falsos ensinos. Só conhecendo a vontade de Deus, a verdadeira vontade de Deus, nós seremos capazes de rejeitar o falso ensino. Às vezes ficamos muito preocupados: mas os falsos mestres, os falsos ensinos, as heresias, as falsas doutrinas. Mas, meu irmão, nós não precisamos nos preocupar em sondar essas coisas. O que nós precisamos primeiro é ter no nosso coração o conhecimento da verdade. Porque quando você conhece a verdade, se o falso se apresentar diante de você, você será capaz de identificar. Quando pessoas são treinadas para identificar notas falsas, não dão notas falsas para essas pessoas. Olha, isso aqui é uma nota falsa, tá? Olha como que é uma nota falsa. Não. Essas pessoas são treinadas com notas verdadeiras. Por quê? Porque quando a pessoa ela se acostumar em reconhecer a verdade, quando uma nota falsa chegar na mão dele, ele diz: opa, isso aqui é uma falsificação. Da mesma maneira, meu irmão, nós entendemos que se conhecemos o autêntico, se nós conhecermos a verdade e se transbordarmos do conhecimento dessa verdade, nós identificaremos as falsificações. E isso começa a nos mostrar por que a Epístola de Colossenses é fundamental. Porque começa a nos ensinar, meu irmão, a caminhar em dias difíceis, em dias trabalhosos, mas nos ensina a caminhar de maneira segura. Esse conhecimento não é um conhecimento em tradições humanas. Esse conhecimento não é um conhecimento apenas teórico, mas nós precisamos de um profundo senso interior. Nós precisamos que esse conhecimento da verdade afete a nossa alma. E eu começo a orar ao Espírito Santo de Deus, que essa verdade comece a penetrar dentro da nossa alma nessa noite, para que nós possamos receber a revelação da nossa identidade espiritual em Deus. E à medida que nós recebemos, levante a tua mão para o alto, meu irmão, assim nós transbordaremos, porque a identidade é contínua. Nós não somos artistas, onde nós entramos na igreja e colocamos uma máscara, mas você tem uma identidade em Deus. Ou seja, eu oro para que essa identidade ela seja manifesta nas nossas casas. Eu preciso disso nessa noite. Quantos precisam? E aí ele diz: vocês vão transbordar do conhecimento da verdade, mas não só disso. Vão transbordar também em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Porque o propósito de ser cheio de sabedoria e entendimento do Espírito é fazer toda boa obra. Quando Deus fala com Moisés sobre aqueles que trabalharão na construção do tabernáculo, ele diz: eu vou enchê-los do meu Espírito, para que eles façam a minha obra, para que eles realizem a boa obra, para que eles realizem a minha vontade. Você entende por que nós precisamos pedir sabedoria? Não é para prosperarmos em nossos próprios planos. Nós precisamos pedir sabedoria de Deus para realizarmos a boa obra do Senhor. E aí, veja como que isso às vezes é distorcido. Pedimos sabedoria de Deus para o nosso próprio benefício, enquanto o propósito da sabedoria de Deus é ser capacitado para executar a boa obra de Deus. Foi assim com Jesus, quando Isaías profetiza sobre o renovo, o rebento, Isaías 11. Ele diz que o espírito de sabedoria, um espírito de entendimento viria sobre ele, sobre o Messias. Porque Jesus é o primogênito da família, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o primeiro. E em Cristo, é nele que toda a sabedoria e todo o conhecimento estão escondidos. Quem diz isso? É Paulo aos Colossenses. Se você olhar no capítulo 2, versículo 3, é em Cristo
em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ele escondeu isso para nós, porque agora nós fazemos parte de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo, e o que está sobre a cabeça está descendo sobre o corpo. Haviam muitas opções, haviam heresias, haviam, pretendentes como fontes de sabedoria, existiam filosofias, existiam tradições, cultos a anjos, coisas com aparência de sabedoria. Isso é uma expressão de Colossenses. E esses pretendentes não estão restritos àquele momento da história da igreja. Esses pretendentes continuam hoje tentando roubar o nosso coração, tentando apresentar uma nova fonte, um novo caminho. Mas nós entendemos, irmão, que é o Espírito a fonte de toda a sabedoria. Se você precisa de sabedoria, faça como Tiago nos ensinou. Peça a Deus que Ele nos dá. E Ele nos dá de maneira liberal, Ele não retém, Ele não faz isso para jogar na nossa cara. Pelo contrário, meu irmão, Ele derrama sobre todos aqueles que pedem. E então nós transbordaremos do pleno conhecimento da sua vontade, toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? A fim de viver de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui está o porquê transbordar, para vivermos de maneira digna. A palavra aqui é axios, é o peso da balança. É como se nós estivéssemos em um lado da balança e Cristo está do outro. Aí você olha, meu Deus, como eu posso equilibrar essa balança? Para nós parecer impossível, e de fato é. Mas o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Então recebam graça aqui nessa noite. E aí é por isso que o Espírito derrama sobre nós o pleno conhecimento de Deus, a sabedoria e o entendimento do alto, para que possamos caminhar de modo digno. É uma honra isso. Meu irmão, saia daqui se sentindo honrado, saia daqui se sentindo privilegiado, porque isso é muita graça. Viver de modo digno do Senhor e agradando a Ele. Sabe, aí às vezes a gente é confrontado por mentiras, e existem duas mentiras que o mundo tenta inculcar em nossas mentes, que Deus não quer que tenhamos alegria no prazer dessa vida. Aí você, olha, para que eu possa romper, eu preciso ser infeliz. E quem disse isso? Nós estudamos aqui Eclesiastes e entendemos que a alegria da vida está no temor do Senhor, está em guardar os mandamentos do Senhor. Mas o mundo tenta colocar em nossa mente que nós temos que caminhar em um lugar de tristeza. Não, meu irmão, existe uma vida exuberante para nós em Cristo Jesus. Eu falava com vocês aqui há algumas semanas atrás, parece que nós estamos dentro da igreja e nós estamos em desvantagem, mas é o contrário, nós temos tudo em Cristo, mas o mundo tenta nos enganar, como se nós fôssemos viver tristes, cabisbaixos, sem alegria para agradar a Deus, e que mesmo que tentemos agradar a Ele, parece que nós nunca vamos ter a aprovação dEle. Meu irmão, nessa noite eu oro para que essa mentira seja quebrada, porque Deus nos deu uma vida plena, Deus nos deu a vida dEle. Para quê? Para que nós possamos florescer, para que nós possamos frutificar. Então, se nós estamos entrando nesse caminho, eu vou te dizer, Ele se alegra sobre você. Frutificar em toda boa obra é manifestar o fruto da videira verdadeira. Se existe algum fruto, meu irmão, não é seu por tua própria capacidade, mas é a força, meu Deus, é o poder, é o cuidado do agricultor fiel sobre a tua vida. Nós vamos sair daqui para seguir os passos de Cristo Jesus. Nós vamos sair daqui para fazer o que Cristo está fazendo. Nós vamos sair daqui, meu irmão, para nos posicionarmos neste mundo como cidadãos celestiais e manifestar a glória de Deus aonde nós chegarmos, crescendo no pleno conhecimento de Deus. A NVT parafraseia dizendo que é aprender a conhecer a Deus mais e mais. Essa é a caminhada que alegra o coração de Deus. Nós saímos daqui, meu irmão, para continuar conhecendo a Deus. E eu achei curioso, porque nós saímos de Oséias e a temática de Oséias é conhecer
e prosseguir em conhecer. Agora nós olhamos para Paulo e Paulo está dizendo, vocês saem daqui para conhecer a Deus e continuar conhecendo mais e mais. Essa é a palavra da verdade. O versículo de número 11 continua nos conduzindo dizendo, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Aqui está o segredo da frutificação. Meu irmão, quantos querem frutificar? O poder não vem de nós mesmos. Então comece a se posicionar. Aqui está a fonte. Não há autonomia nos ramos. Por isso, muitas vezes, fracassamos em nossos projetos, porque queremos ser ramos autônomos. Mas se nós caminhamos com esse tipo de pensamento, nós tropeçamos, porque não há autonomia nos ramos. Nós devemos ser fortalecidos com todo o poder que vem do alto. Sabe, isso é um grau que nós não somos capazes de conceber. Porque Paulo, ao escrever aos Efésios sobre a força da sua glória, ele diz que esse poder é o mesmo poder que Deus, Pai, exerceu em Cristo quando ele estava morto. Porque Jesus morreu, amém? Esse poder, quando exercido sobre Cristo, o ressuscitou dentre os mortos. Aí você vai, mas Zeca, Jesus não ressuscitou por si só? Não. Até no momento da morte, ele esperou o Pai. Não sou eu que digo isso, isso é Efésios 1, 18 a 20. O poder que o Pai exerceu sobre Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Até o último momento, ele espera o Pai como um servo humilde, como um filho obediente. Só que eu quero te dizer uma coisa, é esse poder que está nos fortalecendo aqui nessa noite. É esse poder que está nos colocando de pé. Você tem uma semana pela frente, mas com essa capacitação nós vamos perseverar, nós vamos permanecer. E sabe, a palavra perseverar é uma palavra que nós vimos em Tiago, ripomoné, que é ripo, está embaixo, e meno, permanecer. Ou seja, é se colocar embaixo. Ou seja, tem pressão, mas você permanece. Você permanece sob a pressão. É como carregar sobre os ombros. E fazer isso com longanimidade, com paciência, por vezes sofrendo o dano. Em alguns momentos, você sentindo que aquilo de fato é doloroso, mas pacientemente você aguarda de modo sobrenatural. Por quê? Porque você persevera com longanimidade, mas com alegria. Espera aí, mas como eu posso ter alegria em um lugar de perseverança? Como eu posso perseverar pacientemente, com alegria e dando graças ao Pai? É o versículo de número 12. Onde está isso? Como pode? Que gratidão é essa? Essa gratidão é uma marca do povo que está em Cristo e em Colossos. Por quê? Porque somente aqueles que contemplam a sua realidade espiritual, só quem descobre quem é de fato em Cristo, é capaz de viver em ação de graças. Olham para você no momento do luto e ouvem dos seus lábios: o Senhor é Deus. Eu não entendo, mas eu confio no que o Senhor está fazendo. A pressão está grande, mas louvado seja o nome do Senhor. O que é isso? Que experiência é essa? É somente quem entende quem é em Cristo. Por isso nós precisamos receber a revelação da nossa identidade. É uma resposta de alguém que foi alcançado pela graça. Tem alguém aqui que foi alcançado pela graça, meu irmão? E eu vou dizer, e se é graça, não é mérito seu. Não é a tua capacidade de horas de joelho. E eu não estou dizendo que não é importante o momento de oração, mas é entendermos que só entramos no lugar de oração porque a graça nos alcançou antes. Porque se nós tentássemos entrar no lugar de oração sem a graça recebida, seríamos consumidos. Mas a misericórdia de Deus se renovou sobre nós mais uma vez. Nós estamos aqui nessa noite. É uma dádiva. Sempre em Cristo eu terei mais do que mereço. Nós em Cristo, irmãos, sempre teremos mais do que merecemos. E que graça é essa? E aqui eu fecho com vocês. É que eu não posso perder a minha alegria. Por mais que os dias sejam difíceis e as coisas às vezes não saiam como eu planejei. Por que, Zeca? Porque Ele nos fez. Olha o que está escrito no texto. Ele nos fez
fez a igreja de Colossos, mas fez também a cada um de nós idôneos, dignos. A NVI traz a palavra dignos. Não foi o que nós fizemos, mas Ele em Cristo fez. Ele me tornou digno. Nós éramos indignos, mas Ele nos fez idôneos. Ele nos fez alguém que pudesse então ser participante de uma herança. Por isso, não tem como perder a minha alegria. Eu sei que Ele vai completar essa boa obra em mim. Eu sei que Ele me levará até o fim. Porque o povo do Egito saiu para dentro do deserto, mas eles saíram porque tinham uma promessa. Eles tinham uma herança. Agora Paulo aplica essa palavra dentro da realidade da igreja, porque nós não éramos merecedores, nós não éramos dignos, mas então eu não tenho como cessar de dar graças, eu não tenho como perder a minha alegria, porque eu não era, mas Ele me fez, Ele me tornou, Ele me transformou, Ele me fez digno dessa promessa. Nós estamos nessa peregrinação, irmãos. Eu e você, nós estamos nesse trajeto do Egito para a nossa herança. Nós estamos em Colossos, mas estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos entre céus e terra, mas há uma graça que continuará nos capacitando, nos fortalecendo dentro dessa jornada. Porque Ele começou, Ele completa. Ele nos levará até o fim. Então qual é o motivo da nossa alegria? Saia daqui transbordando, porque você não era digna, mas Ele olhou para você e com um amor gracioso Ele fez com que você se tornasse digna. Ele nos transformou, Ele transformou a nossa realidade, Ele nos transformou de pecadores imundos para um povo santo, lavado e remido. E então o meu coração transborda. Assim Paulo olhava para a igreja de Colossenses, assim é a igreja do Senhor Jesus, assim somos nós neste tempo, nesta era. Essa é a minha identidade em Cristo Jesus, essa é a sua identidade em Cristo Jesus. E aqui nós oramos como Paulo orou. Como eu acesso isso? Quantos desejam acessar? Paulo nos ensina, peça a Deus: Senhor, eu preciso do pleno conhecimento da sua vontade. Comece a pedir isso. Senhor, me dê, por favor, derrame Espírito Santo para realizarmos a tua vontade, a tua boa obra. Derrama sobre nós, Espírito Santo, nessa noite, o conhecimento pleno da vontade do nosso Pai. Meu Deus, nós precisamos, nós clamamos e sentimos, meu Pai, nesse lugar a Tua presença e oramos com fé e convicção, porque o Espírito está alinhando esse lugar com os céus. Senhor, homens e mulheres, famílias que estão sendo representadas aqui nesse lugar, que sejam cheios dessa verdade, que eles possam transbordar do conhecimento e da sabedoria dos céus, a fim de que possam viver de maneira digna do Senhor, que possam te agradar, porque assim o Senhor está olhando para os teus filhos. Quebra mentiras em nome de Jesus, quebra mentiras a respeito dos teus filhos, como se eles vivessem em um lugar de desagrado. Senhor, nós estamos em Ti, nós estamos em Cristo, Senhor, esse é o nosso lugar, é a nossa identidade espiritual. Nós rendemos tudo neste altar e confiamos na Tua obra em nossas vidas, e nós oramos nessa noite, certos de que nós jamais seremos os mesmos, porque nós somos nova criatura em Ti, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Assim nós oramos a Tua palavra nessa noite sobre as nossas vidas, recebendo a nossa identidade espiritual em Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Eterno.